O jornalista e escritor Edmilson Caminha palestra a prosa de Drummond mais que historinhas e explica como retrata o poeta. O objetivo desta conversa que nós teremos hoje na Semana Drummondiana, 15ª Semana Drummondiana, é a propósito deste livro, que se chama 70 Historinhas. A nova edição está sendo lançada pela editora Companhia das Letras e o objetivo da nossa conversa sobre Drummond hoje é chamar a atenção para um outro Drummond. Por que eu digo um outro Drummond? Porque quando se fala Carlos Drummond de Andrade, automaticamente os leitores, com toda razão, se lembram do Drummond poeta, do Drummond de A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, Claro Enigma, que são os grandes títulos da poética drummondiana. Mas muitas pessoas se esquecem de que existe um outro Drummond, que é o Drummond prosador. É o Drummond que escrevia crônicas, que escrevia contos, que escrevia histórias e que é importante. Ele era um escritor lido por milhares de pessoas diariamente nos jornais para os quais ele escrevia e dos quais saíam as histórias que são reunidas depois em livros. Então, o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo na terra de Drummond, com os conterrâneos de Drummond, é conversar sobre o Drummond, que não era o poeta Drummond, mas o prosador Drummond, o contador de histórias Drummond, que era um escritor brilhante, saboroso, né? Não por acaso, várias dessas histórias foram reunidas em muitos livros, são muitos os livros de crônicas e contos de Drummond. Um destes é este que está aqui, que está sendo agora relançado, porque é uma nova edição, pela Companhia das Letras. E há uma participação sua nessa obra. Qual é a participação? A Companhia das Letras, ela está fazendo algo que eu acho muito interessante. Para cada volume dessas novas edições, eles convidam um escritor, ou um professor, ou um crítico literário, ou um jornalista, que conheça a obra de Drummond e que escreva um pequeno estudo, um pequeno ensaio sobre aquele livro. Então, eu recebi o convite da Companhia das Letras para escrever o pós-fácil das 70 historinhas de Drummond. Então, após a leitura das histórias que aqui se encontram, o leitor vai chegar ao meu pós-fácil, em que eu comento as histórias, quais foram os livros em que elas foram originalmente publicados, qual é a importância daquele livro. Então, é o fecho desta nova edição, é o meu pós-fácil sobre as 70 historinhas de Carlos Drummond de Andrade. É saber também que você era amigo pessoal de Drummond, inclusive de frequentar a casa e tudo mais. Como era o Drummond, pessoa, no dia a dia? O Drummond era uma figura interessantíssima. Ele, a princípio, era uma pessoa muito reservada, muito esquiva. Algumas pessoas o achavam até excessivamente tímido, excessivamente retraído. Mas não, eu logo concluí que isso era uma espécie de um mecanismo de defesa que ele criava para se resguardar e principalmente para dispor do tempo de que ele precisava para escrever. Mas quando, por alguma razão, você, digamos, caía nas graças de Drummond, você o agradava, ele se mostrava uma pessoa amabilíssima, uma pessoa gentilíssima, era um fidalgo, era um homem de uma educação, de uma elegância, que não deixava nenhuma carta sem resposta. No memorial, vários livros do poeta foram expostos para apreciação. Edmilson Caminha falou sobre a obra de Oscar Niemeyer como presente para a cidade. Esta obra foi um presente de Oscar Niemeyer para Itabira, um dos maiores arquitetos do mundo. Quando foi contactado com a proposta de que fizesse o projeto arquitetônico do Memorial Carlos Drummond de Andrade em Itabira, ele prontamente aceitou o convite e a Prefeitura Municipal de Itabira perguntou a Oscar Niemeyer, disse assim: quanto o senhor cobrará por este projeto do Memorial Carlos Drummond de Andrade? E Oscar Niemeyer, cujos projetos valiam milhões, ele cobrava milhões por um projeto dele, só a assinatura Oscar Niemeyer já valorizava qualquer obra. Oscar Niemeyer disse: não cobrarei nada
Se é para Carlos Drummond de Andrade, isto é um presente meu para Itabira. Na mesma noite, Luciana Fátima, escritora paulista, lança o livro Delírio, Poesia e Morte, A Solidão de Álvares de Azevedo. Luciano, o que representa para você estar em Itabira, fazendo esse lançamento, participando efetivamente da Semana Drummondiana? É uma emoção muito grande estar aqui em Itabira, podendo falar de literatura e de poesia especificamente. O meu trabalho é sobre o Álvares de Azevedo, que é um poeta paulistano, nasceu em São Paulo, mas eu acho que a poesia de Drummond acaba ecoando, a poesia do Álvares de Azevedo acaba ecoando na poesia do Drummond, principalmente quando ele fala sobre solidão, sobre amor. O Álvares de Azevedo falava muito sobre morte, mas eu acho que o amor ele está sempre presente na poesia. Então, quando surgiu a oportunidade para eu estar aqui falando do Álvares de Azevedo, eu realmente fiquei muito feliz. Palestra Delírio, Poesia e Morte. O que os presentes verão nessa palestra? Delírio, Poesia e Morte é o nome do meu livro, né, que eu escrevi, é uma biografia romanceada sobre o Álvares de Azevedo. E a gente fala um pouquinho sobre a vida do Álvares de Azevedo, a obra do Álvares de Azevedo, como elas se misturam, e a poesia nos dias de hoje. Então, o que significa essa poesia? Como que os jovens se envolvem por essa poesia ainda hoje? Uma poesia que foi feita há tanto tempo, principalmente do Álvares de Azevedo. E eu vou falar um pouquinho também sobre o processo do livro, o processo de escrita do livro. Não só o processo de escrita, mas as fotografias, porque eu também sou fotógrafa, então eu ilustrei o livro com as fotografias. Então eu vou falar um pouquinho sobre como que foi fazer esse livro. Para você, pessoalmente, como você está vendo essa Semana Drummondiana, como que você está, ao chegar em Itabira, qual a sua análise sobre toda essa programação? Eu acho que é muito importante a Semana Drummondiana, né, de poesia, para homenagear o Drummond, que foi uma personalidade muito importante para Itabira. Eu estive aqui o ano passado visitando, então quando eu fui convidada para estar aqui falando do meu trabalho, falando do meu livro, foi uma emoção imensa, porque o ano passado eu pude acompanhar muito mais, eu acompanhei os Drummondzinhos, acompanhei os eventos todos, só como assistente, né? Estava assistindo os eventos. E esse ano poder estar fazendo parte dessa semana e ver esse monte de evento, esse monte de coisa acontecendo para a cidade, para a gente de fora, principalmente, como eu que estou aqui de São Paulo, vim de São Paulo, cheguei hoje de manhã, eu acho que é importantíssimo.